Abrimos este programa, o programa desta segunda-feira, claro, norteado aí por toda a expectativa que ronda os protestos marcados para amanhã, em grande parte por apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Claro, a maior parte dos manifestantes será formada por pessoas que apoiam o governo e, claro, a gente vai dar uma olhada geral ao longo do programa e nesta abertura sobre como estão os preparativos ao longo desta segunda-feira por todo o país. Vamos abrir o programa com ele, direto de Brasília, ele que está sempre conosco, o João Pedro Melo, tem todo esse panorama na capital federal, né, João? Até porque a coisa por aí já está se movimentando bem, acampamentos sendo formados. E como que estão os preparativos, a segurança montada para esta terça-feira? João, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. A gente está de olho, né, nessa movimentação para esse, vamos dizer assim, essa manifestação que vai acontecer aqui na capital do país nesse 7 de setembro, porque mais uma vez esse ano a gente não vai ter aquele tradicional desfile, né, do 7 de setembro, o desfile militar, mas em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai participar pela manhã de um evento em frente ao Palácio da Alvorada. Ele vai hastear a bandeira nacional a partir das 9 horas da manhã. Ao longo do dia, estão previstas manifestações em 2 pontos da capital federal, um na Praça dos Três Poderes e outro na Torre de TV. Os manifestantes de direita que apoiam o presidente Jair Bolsonaro vão ficar entre o Planalto, Congresso e STF. Próximo à Torre de TV, na parte de cima da esplanada dos ministérios, ficam os manifestantes que são contrários ao governo federal. A Polícia Militar do Distrito Federal prometeu reforçar a fiscalização e ampliar a segurança. Vão ser mais de 5.000 policiais durante os atos, sendo que não estão permitidos objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que possam colocar em risco a segurança das pessoas. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Júlio Danilo, afirmou que as forças policiais não estão direcionadas a possíveis ataques antidemocráticos. Nosso planejamento está voltado à possibilidade de que as pessoas possam se manifestar de forma segura. É muito tênue a linha com relação à questão do direito de manifestação ou não. Então a gente não está direcionando as forças nesse sentido, tá? De fazer avaliação quanto à temática a ser abordada ou não durante as manifestações. Bom, além disso, os eventos devem ser monitorados pelo Centro Integrado de Operação de Brasília. Esse centro reúne 29 órgãos que fazem parte do governo do Distrito Federal e essas ações são voltadas principalmente para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. Com relação à mobilidade, o que a gente pode adiantar para o nosso ouvinte é que aqui na esplanada dos ministérios as vias já estão todas bloqueadas desde a 0 hora dessa segunda-feira, né? A gente não tem acesso à esplanada dos ministérios com veículos, apenas a pé, e aí a gente já teve hoje uma grande movimentação de manifestantes, principalmente ali em frente ao Congresso Nacional. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, a gente vai ter linhas de revistas próximo à Catedral, próximo ali aos ministérios e também na entrada exatamente da esplanada dos ministérios. Os policiais farão ainda revistas pessoais em toda a extensão do eixo monumental, ao longo de todos os atos, né, desde o início até o final, de fato, dessas manifestações. O presidente Jair Bolsonaro deve falar por volta das 10 horas da manhã, nesse ato favorável ao governo, e depois, daqui da esplanada mesmo, ele pega um helicóptero, vai para a base aérea, onde embarca para São Paulo. Expectativa de que ele fale por volta das 2 horas da tarde no ato que está programado para a Avenida Paulista. Muito bom, João Pedro Melo estará a postos amanhã, né, João? Afinal, o trabalho Estamos aqui. Chama nesse plantãozão que será movimentado. João, obrigado, bom trabalho para vocês aí em Brasília. Valeu, Cris, um abraço, bom trabalho a todos também por aí. Valeu, obrigado, João Pedro Melo, ao vivo da capital federal. Como ele destacou, o presidente vem depois para São Paulo, deve falar aí por volta de entre 2 e 4 da tarde, não está cravado aqui o horário, mas é por volta mais ou menos nesse miolo da tarde. Aí o presidente Jair Bolsonaro falará também a apoiadores que vão se concentrar aqui em São Paulo na Avenida Paulista. O grupo deve se reunir por lá no fim da manhã, né? Há um período de concentração aí já programado para o fim da manhã. Um grupo de apoiadores que ficará na avenida, um longo trecho foi reservado, também contará com policiamento ostensivo ali da Polícia Militar, todas as forças de segurança voltadas para esta terça-feira justamente para garantir a tranquilidade nessas manifestações. Hoje o secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Camilo, conversou com o José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes. Ele tranquilizou a população
garantiu que a chance de policiais da ativa participarem dessa manifestação do 7 de setembro é zero, pelo menos aqui em São Paulo. A tendência de policiais da ativa irem para a avenida é zero. Os policiais da ativa, eles são bem conscientes disso. Então, vamos ter veteranos, vamos ter normalmente como qualquer um. É o direito de todos se manifestarem. Quando perguntado sobre a possibilidade de haver manifestantes queimando pneus e bloqueando as estradas, sobretudo numa volta de feriado, né? Diante de eventuais protestos aí de caminhoneiros, principalmente, o Coronel Camilo foi enfático, reafirmou ter confiança na Operação Independência organizada pela Polícia Militar antes do recesso. Aqui, para os dois eventos, começamos aí com 3.600, mas demos uma realinhada. Estamos com 4.000 homens para fazer a proteção nos dois eventos, na Paulista e no Anhangabaú. Temos aí 3 helicópteros, 6 drones, temos aí 100 cavalos, 20 cães, tudo para proteger o cidadão de São Paulo. Equipes vão estar fazendo revistas, né, nas saídas do metrô, protegendo terminais de ônibus, terminais da CPTM. Teremos também na Paulista os mediadores, que vão fazer aí primeira mediação, se algum conflito puder acontecer. E a gente acha que o nosso povo brasileiro não deve partir para alguma coisa diferente, deve se manifestar democraticamente nos dois eventos. E se infelizmente aí, em algum momento houver alguma quebra da ordem, a polícia está preparada para agir. Em São Paulo, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, grupos pró e contra o governo vão ocupar a Avenida Paulista e o Vale do Anhangabaú, respectivamente, com grandes chances de conflito entre os manifestantes. Afinal, Avenida Paulista e Vale do Anhangabaú são o bom e velho conhecido longe, mas é perto, né? Porque em pouco tempo você se desloca de um local para o outro ali. A Polícia Militar aqui do estado de São Paulo bolou um esquema justamente para evitar a violência e depredação do patrimônio público, como explica aqui o secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo. A polícia não para. Na sexta-feira começou uma operação chamada Operação Independência, de proteção aí do feriado, né? Então até o dia 8, não só até o dia 7, mas até o dia 8, no retorno das pessoas, podem ficar tranquilos que a Polícia Rodoviária, né, o Comando de Policiamento de Trânsito estão atentos aí para que não aconteça problemas. E é você que está retornando, procure aqueles horários com menor movimentação, porque vai ser um retorno grande, já que muita gente foi para o interior do estado e muita gente desceu para o litoral. Mas fique tranquilo, a polícia está aí com todo o seu efetivo para fazer a proteção desse retorno. A gente inverteu aqui as sonoras do Coronel Álvaro Camilo, mas deu para você compreender justamente todo o policiamento que vai ocorrer nas estradas aqui do estado de São Paulo e o efetivo para evitar depredação do patrimônio público, também confrontos entre esses dois grupos, os grupos opositores e também favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro, que vão se reunir amanhã aqui em São Paulo. Atos que vão se espalhar pelo Brasil, né? A gente espera, claro, que sejam pacíficos. O que se espera de grandes manifestações é que ocorram da melhor forma possível, né? Fazem parte da democracia, você apoiar ou protestar sobre algo, né? Faz parte do nosso sistema e sempre muito bem-vindo, é saudável para a democracia que o povo se manifeste, né? A gente espera que tudo ocorra da melhor forma possível, apesar dos ânimos exaltados que nós temos observado ao longo das últimas semanas, meses, anos aqui no Brasil, né? Para o cientista político colunista aqui da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, esses atos serão um embate entre executivo e judiciário. Ele lembra que com o esvaziamento de reivindicações como o voto impresso, proposta rejeitada pelo Congresso, e também da possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a pauta central dessas manifestações, nesta terça, será a liberdade de expressão. Schiller destacou que algumas ações do Supremo têm incentivado atos como o previsto para o Dia da Independência, mas ressalta que não é momento para a realização desses protestos, principalmente protestos violentos. Não era hora para ter essas manifestações, nem de governo, nem de oposição. O Brasil está com 30% de vacinação em segunda dose, quer dizer, de proteção mais completa. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda. Você tem a possibilidade das variantes. O clima político do país já está cheio de toxina, muita agenda importante paralisada lá no Congresso Nacional, quer dizer, dificuldades para a retomada econômica.